tudo bem? Resolvi fazer esses vídeos, né, explicando pra vocês alguns assuntos que a gente tá perdendo, né, durante esse período que a gente tá em casa. Sei que tá sendo complicado para muitos alunos, né, pra não ter o computador, não ter como fazer, então resolvi fazer esse vídeo para ver se ameniza, né, as perdas de conhecimento que a gente tá tendo, né. O primeiro assunto, né, desses vídeos que eu vou fazer é sobre validação de formulários, né, que é essa atividade agora que eu passei para vocês. O que é essa validação de formulários, né? Aqui eu fiz um pequeno formulário com alguns tipos de campos diferentes, né? O campo do tipo texto, o campo do tipo password, de rádio, usando o select, né? Que eu posso selecionar algum valor, e usando aqui o checkbox, certo? Então, a gente vai analisar aqui essas validações de acordo com esses campos, né? Se eu deixar esses campos vazios, o que é que vai acontecer? Por exemplo, ó, aqui no tipo texto, se eu deixar ele vazio, ele vai me mostrar uma mensagem, né? Por favor, preencha esse campo, né? Então, a validação de formulários em JavaScript, ela se dá dessa forma, né? Se eu deixar um campo vazio e eu for enviar esse formulário, ele vai mostrar, apresentar um erro, né? Por enquanto, a gente vai ver esse erro de campo por campo, né? Que a intenção desse vídeo é essa. No próximo vídeo, eu posso mostrar para vocês como validar, analisar se ele deixar tudo em branco, né? De uma vez só aparecer campo obrigatório, todos ao mesmo tempo, né? Então, agora eu vou só mostrar para vocês como analisar, tipo, eu quero analisar só esse campo, né? Então, vamos lá para a parte dos códigos, né? Para mostrar para vocês. Bom, aqui no meu arquivo, né, eu vou ter 3 arquivos para vocês. Eu tenho um arquivo validação HTML, que é o meu formulário, né? Eu já vou explicar esse formulário para vocês. Eu tenho o meu arquivo em JavaScript, e eu tenho esse arquivo, esse pequeno HTML aqui, apenas com esse parágrafo aqui, entrou, né? Então, vamos lá entender o que é que isso aqui e esse outro arquivo, para que eu preciso desse outro, né? No meu formulário, eu tenho aqui aqueles campos, né, que estavam lá no meu site, no meu pequeno site. E, para começar, eu preciso definir no meu formulário um tipo, um nome para ele, ou um ID, né? Eu deixei os dois, caso vocês queiram usar um dos dois, né? Então, eu defini aqui o mesmo nome para vocês. E eu também tenho aqui o action e eu tenho um evento, certo? O que é esse action? O action, gente, se o meu formulário, né? Quando eu for enviar o formulário e todos os campos estiverem preenchidos, ele vai permitir entrar dentro dessa página aqui, HTML, entrar.html, que é justamente essa página aqui, ó, entrou. No caso de vocês, se fosse um login, uma senha, né? A gente ia fazer essa verificação para ver se foi digitado o nome do usuário, se foi digitada a senha. E, no caso, não é no JavaScript, né? Tem que ser no servidor, porque existe um cadastro de usuários, né? Então, depois que é verificado tudo isso, ele vai analisar aqui, ele vai permitir tu entrar na página. Então, aqui seria tu entrar num site, por exemplo, né? Depois de ter efetuado um login e uma senha. Aqui é só ilustrando como vocês poderiam fazer isso, certo? No caso, gente, a gente vai fazer a validação com o JavaScript, mas a validação, ela precisa também ser feita dentro do servidor. Por exemplo, se for nesse caso que eu citei para vocês, de login e senha de usuário, ele precisa ser feito juntamente, por exemplo, com a linguagem PHP, que a gente vai ver nos próximos vídeos, né? E essa linguagem PHP, ela é executada dentro do servidor. O JavaScript já é executado dentro da parte cliente, né? Que é dentro do meu browser, do seu navegador. Então, o JavaScript, ele se torna mais leve, né? Ele não é enviado muitas informações para o servidor. Então, se você quer que seja fazer uma validação mais simples, né, mais leve, é aconselhável você usar o JavaScript. Mas se for uma validação
tipo de banco ou de login, né, que tem login e senha, isso aí precisa ser feito dentro do meu banco de dados, né, lá no meu servidor, certo? Aqui, ó, não necessariamente vai ser uma página em HTML, pode ser uma página em PHP, né? Então, por enquanto, como a gente não viu, a gente vai usar aqui o HTML. Eu estou também usando aqui, ó, o meu um evento, um submit, juntamente com o meu botão lá embaixo, ó, aqui do tipo submit. Então, eles estão trabalhando aqui em conjunto, né, para poder enviar informações de formulário. O meu evento aqui, onSubmit, ele tem uma função, validação, que isso aqui está sendo executada lá no meu arquivo JavaScript, né, que é essa função aqui, ó, função validação, e ela vai retornar, esse evento vai receber um valor de retorno dessa função, podendo ser true ou false. Se for true, né, essa página, né, se tudo do meu formulário estiver preenchido, então vai ser true, né? Então ele vai permitir entrar nessa página, entrar.html. Se ele retornar falso, né? Por exemplo, ele deixou um campo em branco, né? Então ele vai retornar falso, essa função vai retornar uma validação falsa. Então ele não vai deixar entrar nessa página HTML, ok? Então, vamos para o primeiro campo que a gente vai verificar se ele vai estar em branco, que é o campo do tipo nome. Esse campo do tipo nome, né, ele está dentro de um parágrafo, todos estão dentro de um parágrafo, e ele vai ser do tipo texto, e ele vai ter um name, nome. Todos também eu coloquei um spam. O que é esse spam? Vai ser, do lado da caixinha de texto, vai aparecer um erro, ó, como aqui, ó, tá vendo, ó? Vai aparecer um erro. Se eu tentar enviar o meu formulário, como está vazio, né, ele vai do lado aparecer essa mensagem que é como se fosse um campo obrigatório, certo? Isso aqui, ele tá dentro de um spam, certo? Então, todos eu coloquei um spam e para todos eu coloquei um ID diferente, ok? Então, vamos lá para o meu JavaScript. No meu JavaScript, eu vou começar aqui, ó, o meu se verificando se dentro do meu formulário, do campo nome, o valor dele, daquele campo nome, está vazio. Se esse campo, né, se o valor estiver vazio, o que é que ele vai fazer? Ele vai mandar uma mensagem, por favor, preencha o campo nome. Usando o quê? Usando o meu spam erro, ó. Capturei aqui o ID do spam erro. E eu vou usar o inner HTML para poder escrever lá dentro do meu spam. Também, se eu quiser, que não é obrigatório, eu posso usar mudar a cor, né, para destacar, deixar em vermelho para chamar mais a atenção do usuário. Também usando aqui o style, né, com a cor vermelha. E por fim, né, ele vai retornar false. Porque, como eu já disse, né, quando ele retorna false aqui, se for false, ele não vai deixar enviar esse formulário se esse campo estiver vazio, ok? O próximo campo, né? O próximo campo agora vai ser o campo do tipo senha. O senha aqui, ele é do tipo password, certo? Então, ele vai verificar aqui, no meu função validação, quantas senhas, por exemplo, ó, vou preencher aqui, vou botar aqui Vitória, e vou botar aqui 3 números, né? Então, ele vai enviar, ele vai dizer que, ó, a senha deve conter no mínimo 6 caracteres. Então, a senha, ele só vai deixar enviar o formulário se essa senha estiver com mais de 6 caracteres. Então, ele vai olhar, pode ser tanto número quanto letras, tá, gente? Não tem problema. Então, se ele vai capturar aqui o valor do campo senha e vai verificar se ele tiver menos que 6 letras, ele vai dar uma mensagem de erro, né? Ó, a senha deve ter no mínimo 6 caracteres. E como é que ele vai verificar isso? Através do atributo length, certo? Então, ó, depois que ele capturar o valor, juntamente com o atributo length, ele vai verificar
ele vai fazer tipo uma contagem para verificar se tem mesmo aquela quantidade de números lá que ele digitou, certo? Então o Langit, ele conta quantas letras, quantos caracteres, quantos números ele digitou lá, certo? Aí se for menor que 6, ele vai dar esse erro, e aqui, ó, em vez, aqui eu coloquei tudo junto, tá vendo, ó? Documento junto com o inner. Aqui eu primeiro capturei, tô fazendo de uma forma diferente para vocês verem. Capturei primeiro o meu campo do spam, erro e senha, e associei uma variável erro e senha. Depois eu peguei só essa variável erro e senha e escrevi, a senha deve ter no mínimo 6 caracteres, e depois mudei a cor. E por fim, retornei aqui, ó, false, para ele não deixar entrar dentro da página entrar.html, certo? O próximo modelo aqui que a gente vai ver é do tipo telefone. O telefone, ele é para ser do tipo número, né? Mas eu defini aqui como se ele fosse do tipo texto. Por quê? Justamente para dar um erro para o usuário. Por exemplo, se o usuário digitar o número 12A, né, no final ele coloca uma letra, um caractere. Então, eu vou mostrar para vocês como analisar, pedir para o usuário digitar apenas números, por mais que aquela caixinha seja do tipo texto, certo? Claro, aconselhava vocês usarem aqui o tipo number, né? Para ficar menos trabalhoso para vocês. Então, aqui, para analisar o telefone, eu vou usar uma função not a number, né? Então, aqui ele vai verificar, né? Ele vai capturar aqui o campo, o valor que ele digitou dentro do campo aqui, ó, telefone, cadê aqui, ó? Do name, telefone. Então, ele vai capturar, né? Dentro do meu formulário, telefone, ele vai ver o valor dele. E se esse valor estiver com um campo, tipo 12A, né? Não tem uma letra. Então, ele vai verificar aqui que ele não é um número. Então, essa função verifica que aqui dentro desse valor não tem um número. Só números, né? Também tem uma letra. Então, se tiver essa letra, o que é que ele vai fazer? Ele vai dar um erro aqui, ó, lá no meu spam, que é erro tel, né? Ele vai escrever, por favor, digite apenas números, né? Ó, como eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou aumentar aqui minhas senhas. E vou colocar aqui, ó, 12A, por exemplo. Vou enviar e ele diz, ó, por favor, digite apenas números, certo? Então, se eu colocar letras, né, ele vai dar esse erro. Então, toda vida que eu quero analisar um campo, que eu quero apenas número, eu vou usar o not a number, certo? O próximo campo que eu tenho aqui é o campo do tipo sexo, né, que é o campo do tipo rádio, né? Então, se eu deixar esse campo, ó, eu vou enviar e eu não selecionei nenhuma opção. Então, se eu deixar eles em branco, eu já fiz também de uma forma diferente, né? Em vez de aparecer uma mensagem, eu selecionei todo o campo, né? Que é os botõezinhos, que é o masculino e o feminino, que é um parágrafo aqui. E como é que eu faço isso, né? Aqui, eu fiz um único parágrafo, ó, tudo isso aqui é só um único parágrafo. Eu dei um ID dentro desse parágrafo chamado sexos. Esse ID, ele vai ter, esse parágrafo, ele vai ter dois inputs ao mesmo tempo, né? Que é um input rádio do sexo masculino e do sexo feminino. Os dois inputs, que são rádio, tipo rádio, eles vão ter o mesmo nome, né, que vai ser sexo, ó, o mesmo nome para o masculino e o mesmo nome para o feminino. Isso eu já expliquei em sala de aula, né, para vocês. Eu já disse que se vocês colocarem nomes diferentes, né, se você colocar aqui masculino e aqui feminino, ele conseguiria marcar os dois campos, os dois botõezinhos. No caso, né, como é sexo, né, a pessoa só tem um sexo, então eu só vou permitir que ela marque apenas um único botãozinho, né? Não vou deixar ela marcar dois. E para fazer isso, os dois tem que estar com o mesmo nome. Coloquei o valor, o M para masculino e F para feminino. Esse valor, gente, vai ser necessário só quando a gente estiver estudando PHP, né, e banco de dados, né, por exemplo. Por enquanto, a gente deixou aí para você já se acostumando, né, com esses valores. Então, bora lá.
Aqui no sexo eu já estou capturando de uma forma diferente, né? Eu já estou usando aqui o atributo checked. O que é que esse atributo checked faz, né? O atributo checked, que é esse daqui, ó, vocês estão vendo? Ele verifica se foi marcado, né? Se foi selecionado esse campozinho aqui, né? Então, se eu selecionei um campozinho desse, ele vai deixar enviar. Se eu não selecionei nenhum dos dois, ele não vai deixar enviar. Então, por exemplo, ó, vocês estão vendo aqui que eu coloquei, ó, sexo e sexo aqui 0 e sexo 1. Como eu tenho dois tipos de sexo, né? Vocês lembram que eu já falei sobre isso. Ele começa a contar do 0. Como os dois são iguais, então tem o mesmo name, então eu vou dizer que, ó, que o name 0, que é o masculino, ó, bem aqui, ó, o sexo, name, que é o primeiro, é o masculino e o segundo é o feminino. Então, começando a contar do 0, eu vou verificar. Aqui, esse ponto de exclamação, né? Ele vai perguntar aqui, que é o not, né? Que ele vai negar. Então, se não tiver marcado o campo masculino e não tiver marcado o campo feminino, ou seja, se as duas opções de sexo não estiverem marcadas, o que é que ele vai fazer? Ele vai pintar o parágrafo, né? Ó, esse sexo aqui é o parágrafo e depois vai retornar falso, ele não vai deixar entrar dentro do formulário. Então, ó, sexo, quando eu vim aqui, ó, é esse ID aqui, ó, sexos, certo? Então, ele pintou, em vez de dar uma mensagem de erro, né, ele pintou aqui o parágrafo, certo? É só uma forma diferente de fazer com que o usuário preste atenção naquele campo, né, que está vazio. Ok? O próximo que a gente vai ver é o select, né? O select, ele é definido, ó, vou deixar enviar, ó, e aqui eu já fiz dessa forma. Em vez de, eu coloquei uma mensagem campo obrigatório e ao mesmo tempo pintei a bordinha aqui, ó, da caixinha, né? E aqui ele vai ter a opção, ó, para preencher, se for da cidade que ele quer, né? Aqui eu vou usar o select index, certo? Um atributo select index. Esse atributo select index, a gente vai ver que ele utiliza os valores também parecidos com o sexo, que é 0, 1, 2, 3 e assim vai. Como a fortaleza aqui é o 0, esse campo aqui de cima é o -1, certo? Então, vamos primeiro entender aqui o HTML, né? Ó, o HTML, eu usei aqui o select com o nome cidade e eu coloquei os valores, ó, as opções que eu vou ter dentro dessa caixinha, né? Que vai ser essas cidades dentro dessas opções. Também foi definido um spam e a primeira caixinha eu deixei sem valor nenhum. Então, ó, essa primeira aqui vai ser 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Se essa daqui é 0, se eu não selecionar nenhuma opção, ela vai ser o valor -1, certo? Então, vamos entender aqui no meu JavaScript, ó. Aqui, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou capturar no meu formulário cidade. Quem é cidade aqui, ó? É o meu select, né? Ele tem um nome cidade. E eu vou usar o atributo select index para capturar o valor de cada elementozinho desse aqui, certo? Esse valor vai ser definido com 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então, atribuir isso aqui tudo ao meu index, certo? Índice, né? E o meu índice, eu vou verificar se esse índice, ele tá vazio ou se esse índice é menor que 0, né? Como eu acabei de explicar aqui. Se não é selecionado nada, ele tá vazio, né? Ó, eu não botei aqui um option, aqui ó, um value vazio, né? Como também, se esse campo aqui, Fortaleza, tem um valor aqui dentro dele, Fortaleza, mas nessas opções aqui do Select Index, seguindo a ordem, ele é o valor 0, né? Que ele é o valor primeiro a contar. Esse aqui é o -1. Então, se não foi selecionado nada, né? Tá vazio,
né, o value aqui é vazio, ou o índice é menor que 0, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar o meu spam, atribuir a uma variável erro cidade, ó, meu spam, cadê ele aqui? Aqui, ó, no finalzinho do select. Erro cidade, vai mudar aqui, vai escrever no HTML ponto obrigatório, vai dar mudar a cor para red, e aqui ele vai capturar a borda do meu elemento. Como é que ele vai fazer isso? Lembra lá que eu falei pra vocês que existem vários tipos de para capturar um elemento? Eu posso capturar pelo getElementById, pelo name e também pela tag, né? A tag que a gente está usando para criar essas seleções, né, é a tag select, né, que ela cria várias opções. Então, como no meu formulário eu só tenho essa tag, né, só tenho essa tag de select, eu tenho outros inputs, ó, tenho muitos inputs, mas eu só tenho essa select, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui documento.getElementsByTagName, e qual vai ser a tag que eu vou usar? A tag select. E vou associar a caixa. Depois eu vou pegar aqui essa variável caixa, como eu só tenho uma, ela é a primeira, então ela é a 0. E vou mudar a borda dela para vermelha. Se isso aqui acontecer, né, se tiver vazio, ela vai retornar falso. Ok, até aí? Pronto, vou preencher aqui com o Eusébio. E agora, vou explicar o próximo, né? O próximo é esse aqui, ó, que é o checkbox. Que toda vida que a gente vai instalar um programa ou fazer uma conta, tipo no Google, por exemplo, né? A gente precisa aceitar os termos de uso. Se a gente não aceita, ele não deixa criar a conta. Então, é como se fosse uma seleção obrigatória, né? Então, por exemplo, ó, eu fiz também de uma forma diferente, eu usei o Alert, né? Vocês não gostam que eu use o Alert, mas eu usei, só pra mostrar pra vocês, né? Que eu posso exibir também de uma forma diferente. Então, ó, eu não marquei a opção e botou aqui, ó, infelizmente não podemos criar sua conta, né? Então, eu posso vir aqui, ó, apertar, e se eu apertar, marcar a caixinha do checkbox, ele vai enviar o formulário para aquela página, ó, entrar.html, né, ó. Então, ó, aqui, ó, entrar.html, ó, bem aqui, ó, tem entrar.html, e ele conseguiu entrar na minha página que eu quero, né? No caso de vocês, poderia ser um site, né? Entenderam até aí? Então, ó, vamos vir aqui pro meu HTML. No meu HTML, eu tô usando agora um input do tipo checkbox. Ele vai ter um valor ok de marcado, né, por exemplo, e ele vai ter um name aceito. Aqui, se o aceito, né, o campo do meu checkbox estiver marcado, estiver checked, ele vai ter... Gente, esse atributo checked é também parecido do atributo checked aqui da senha, né, que a gente viu bem aqui, ó. É a mesma coisa, eu tenho várias formas de fazer, de usar ele, né, aqui eu tô usando de uma forma diferente. Então, ó, se esse atributo checked, né, me retornar falso, ou seja, ele pode retornar dois valores, true ou false. True se está marcado. Se tiver marcado, ele vai deixar entrar dentro do formulário. Como eu quero que apareça uma mensagem que não pode, né, se ele deixar em branco, então vai ser falso, né? Então, se ele não marcou, ele vai dar vai ver que tá falso o campozinho lá. Então, ele vai dizer, ó, infelizmente não podemos criar sua conta. E vai retornar falso. Por fim, eu fecho aqui, ó, o campo, o se, e fecho aqui a minha chave da minha validação lá de cima. Ok? Então, ó, a aula era só isso, né, ó. Era só isso, a gente viu que ele consegue entrar preenchendo todos os campos. E estudem, tentem fazer esses exemplos, né, em casa. Quem não tem computador, né, eu acho que o vídeo já ajuda, né, um pouco. Mas depois a gente vai tentar recuperar para quem não tem, né, computador em casa. Mas pelo menos assistam um vídeo para tirar dúvidas, né. Tentem, sei lá, fazendo caderno. Sei que é ruim fazendo caderno porque não dá para praticar. Mas é isso. Depois eu vou mandar outros vídeos pra gente ver a validação e as dúvidas. De cada exercício que a gente vai fazendo, eu vou mandando esses vídeos. Tchau e um beijão.